É isso, né? Pra gente, né, fechar então esse assunto agora do Flamengo, né, do Gonzalo Plata, e já pensando até na recuperação dos jogadores pro Mundial, agora que acontece nesse mês de junho, né, junho, julho, Mauro, como é que você imagina, se tem alguma informação sobre isso, né? Você citou sobre o Gonzalo Plata que talvez, né, ele jogue o Mundial, ainda nem é certo sobre isso, né? Não joga desde 19 de abril. Como é que você imagina esse Flamengo indo para o Mundial, com muitos jogadores fora que estão retornando agora? Um deles é o caso do Gonzalo Plata, o Pedro já voltou e está ganhando minutagem aos poucos também, tem aquela questão de não jogar, jogar poucas vezes Pedro e Arrascaeta. Como é que você imagina esse tempo de preparação do Flamengo para o Mundial e também a chegada lá com jogadores que podem estar 100% ou perto disso, melhor, né, fisicamente, clinicamente? O Flamengo vai viajar no dia 12, né? 11, vai chegar lá dia 12 e vai jogar dia 16. Então ele vai ter, 13, 14, 15, 3 dias para treinar nos Estados Unidos com todo mundo à disposição e poder começar a participação nesse torneio. Antes disso, ele vai treinar um time todo desfalcado. Ele tem 10 convocados, 2 do Sub-20, 5 na seleção brasileira, mais, quem mais? 2 na seleção do Uruguai, né? 5, 7, 9 e tem mais um. E um na seleção do Chile, não é isso? O Pulgar não vai sendo convocado. Acho que dessa vez foi. Não, o Plata era o 10º, perto. Agora foi, então são 9. O Pulgar não foi nas 2 últimas, Então é isso, são 9 jogadores. Então ele não tem muita gente, né? Aí tem o De La Cruz está machucado, o Plata não foi convocado, mas está machucado. Então são jogadores que ainda estão voltando. Então, para treinar com o time inteiro, o técnico Felipe Luiz só vai ter 3 dias, na verdade, nos Estados Unidos. Que dia 12 está chegando. Dia 13, dia 14, dia 15. Que aí é aquele treino pré-jogo. 2 dias de verdade para trabalhar, 13 e 14. E aí, dia 15, pré-jogo e tal, aquela atividade final. E no dia 16, joga contra o Esperance da Tunísia na Filadélfia. Eu acho que assim, é um tempo curto, né? Ele vai torcer, imagino eu, para que os jogadores não entrem em campo nesses jogos de data FIFA, não se machuquem, para que não se desgastem e aí vai ver como é que vai fazer, né? E pode ser que tenha até lá o Jorginho, que está em detalhes finais aí para assinar contrato. O José Boto quer contratar mais jogadores, pode ser que até lá ele consiga contratar mais atletas. A FIFA até esticou mais o prazo de inscrição de jogadores para o Mundial, né? Justamente porque vai haver movimentação de mercado nos clubes participantes em geral. Então pode ser que além do Jorginho, que é bem encaminhado, outros jogadores fechem com o clube até lá e possam também participar do torneio. O objetivo além do Jorginho, um meia, que seria um meia para ser um reserva da Arrascaeta, um cara para disputar com ele a posição, enfim, e 2 pontas, com características diferentes dos atuais jogadores eles querem jogador que dribla espaço curto, trabalha mais por dentro, que não use tanto, não dependa tanto de espaço, né, para jogar no corredor ali, que é um espaço que muitas vezes o Flamengo não encontra, né, contra times muito fechados. Então agora é o trabalho do Zé Boto. Vai ser a primeira janela de verdade do diretor de futebol do Flamengo, porque a primeira ele não teve orçamento para contratar ninguém, só o Juninho, que foi um jogador barato, entre aspas, né, para os padrões atuais, 5 milhões de euros. E os demais são jogadores que todo mundo do elenco que estavam lá já no ano passado, contratações da época do Marcos Braz, que foi ontem anunciado o novo diretor do Remo. Ele é diretor do Clube do Remo. Foi apresentado ontem lá com toda a pompa. Ele que agora gordo Braz, como diria lá os amigos da imprensa argentina, é o Fortão Braz. Você viu como é que ele tá? Vocês já viram? Aí quiser para mostrar, mostra o Instagram do Marcos Braz aí, ele correndo na praia. Cara, o cara tá forte, cara. Perdeu, sei lá, quantos quilos de gordura e ganhou só massa muscular. Ele tá um tanque. Agora tá bom para ele brigar com os caras do shopping. Olha, o cara do shopping tem que dar graças a Deus que essa briga foi lá no passado. Se fosse agora... Tá louco. Eu acho que o cara o cara ficou xingando ele, né? O cara ia passar longe, né? Nem falar nada. Na época ele achou, esse gordão aí e tal, né? Não é de nada, né? Virou o Paulo Cintura. Nossa, mas ele tem que mostrar. O cara tá transformado, cara. Impressionante. Vamos tentar mostrar aí, Kaique. Agora ele vai ter que resistir à culinária lá do Pará, né? Tem uns pratos gostosos lá. Eu não sei se ele vai aguentar. Vai ter que fazer mandioca, comer mandioca, comer pato do tucupi, pratos típicos de lá. Não sei se ele vai segurar a onda, vai ter que fazer um esforço. O glorioso Marcos Braz, que foi quem montou esse elenco, junto com o Bruno Espínio, que ainda está no Flamengo em outras funções, e na época do Landim. Agora vai começar a ter mudanças, deve ter saídas também dos jogadores, dependendo do que o mercado
apresentar de interesse e proposta para o Flamengo, mas a tendência é ter chegadas e partidas a partir dessa janela. E eu imagino que se esse trabalho do José Boto tiver longevidade, a cada janela vai ter gente chegando e saindo até que ele mostre o elenco de acordo com o que ele e o técnico pensam, né? E certamente não. Existem muitas situações que é normal, muitas posições ali que eles buscam jogadores com outras características, um elenco um pouco diferente. Isso é normal também, né? Se amanhã o Palmeiras mudar o comando totalmente, um outro técnico vai pensar de forma diferente do atual. Isso faz parte do jogo. Vamos lá, né? Agora temos, né, Kaique, aí a imagem do Marcos Braz lá no Remo. Vamos tentar colocar aí, porque realmente é uma... Olha lá, a imagem. Ele correndo no Rio de Janeiro, olha lá. Opa! Até no Rio ainda, né? Correndo lá. Ajudou, vai. Que beleza, hein? Agora é ele Magron. É o Forton. É o Forton, E a pose também, uma cara de marrento. Cara de mal, né? O cara do shopping, pô, passaria longe dele hoje. Pois é. Tá louco. É isso, aí o Marcos Braz agora no Remo. Aí tem mais uma ali, ó, esse é com torcedor. Olha o tamanho do braço. Olha aí que tá falando aí. Olha aí. Mudou até. Realmente. Isso é pra Anderson Daronco nenhum botar defesa. Isso, mudou até o figurino. Agora as camisetinhas menos apertadas e tal, né? Aí o Marcos Braz. Reloginho e tudo, tá aí. Desculpa, Guilherme. Mauro, foi surpresa o Marcos Braz seguir nessa carreira? Ele tem carreira política no Rio e tal. Ele não é mais vereador, né? E ele sempre foi dirigente não remunerado no Flamengo. Mas, sinceramente, eu acho que no meio desses caras que estão aí, por que ele não pode ser um diretor remunerado? Foi uma surpresa? Eu fiquei surpreso quando eu vi aquilo. Eu não fiquei muito, não, porque eu já estava imaginando ele isso. Já tinha ido lá para Belém. Ele esteve lá em Belém, conversou com os caras do Remo e tal, isso tem algumas semanas, um mês. E agora, pelo jeito, nesse intervalo, eles se acertaram e ele agora assumiu lá esse cargo. Eu acho que ele vai seguir essa carreira agora. Eu não vejo muita diferença. Qual a diferença do Marcos Braz para o Alexandre Matos, que está no Santos? São caras que atuam no mercado, contratando jogador. O que o Flamengo contratou agora, como diretor técnico, que é o Boto, o português, esse tem um perfil diferente, que é por isso que eu acho que é importante agora o trabalho dele, que é um cara que foi treinador e que tem, pelo menos em tese, e tem, de fato, você conversando com ele, você percebe, mais conhecimento técnico do jogo. Porque esses dirigentes, como Alexandre Matos, como Marcos Braz, acho que até o caso do Anderson Barros, eles não são exatamente aqueles caras que discutem com o técnico aspectos do jogo em si. Eu quero um lateral direito, eu quero quem? Eu quero o fulano. Por quê? Não, nós temos o Beltrano que faz a mesma função, tem as mesmas características, faz isso. Não, mas eu quero um ponta que ataque em profundidade. Não, mas você tem um fulano de tal. Esses caras, em geral, não têm essa capacidade de argumentação, de debater com o técnico. Isso é fundamental. Por isso que eu acho que se esse português, José Boto, funcionar, ele pode abrir uma nova frente que desafie esses executivos de futebol. Por exemplo, o Thiago Escuro, que está no Mônaco hoje, que foi muito tempo dirigente do Bragantino, antes passou pelo Cruzeiro, você conversa com ele, você percebe claramente que ele tem um conhecimento do jogo em si. Levou o Mônaco de novo a Pois é, campeões, né? Pois é, porque assim, tem que ter, você vai conversar com o técnico. Aqui no Brasil, assim, o técnico fala, eu quero um centroavante, eu quero fulano. Dificilmente, por quê? Pode até ter o porquê, mas tecnicamente eles não têm conhecimento do jogo, conhecimento técnico, tático, de características para debater com o cara. Eu acho que o certo é isso. O técnico tem que convencer o chefe dele, que é o diretor, do porquê que vai fazer aquele investimento. Custa quanto? Custa... Vou pegar o caso do Vitor Roque. Custa 25 milhões de euros. Por que eu vou colocar 25 milhões do Vitor Roque? Não, porque ele é um centroavante assim, eu preciso disso. E ter noção do todo, porque o técnico pode sair, né? Exato. Se esse técnico sair, ele vai ser útil também. Não, e deixa lá... Por exemplo, o Alan, do Flamengo, o São Paulo, quando cisma, ninguém segura, né? Alan, o Marcos Braz foi lá e contratou. O São Paulo foi demitido e chegou o Tite. O Tite não pediu o Alan. O Alan acho que é um bom jogador, mas talvez, se fosse o Tite, ele pedisse um outro jogador com aquele dinheiro. Sendo o Filipe Luiz, fosse um outro jogador. Não, com essa grana eu não prefiro o Alan, prefiro o Joãozinho ali. Porque é mais jovem, porque tem outra característica, porque se encaixa mais no meu modelo de jogo, porque não se machucou, sei lá. Aí você tem várias... Isso tem que ser discutido, né? E geralmente não é. Outro cara que assim, você conversando, você percebe que também me parece que enveredou para esse caminho, mas não trabalha mais diretamente com contratações, é o Bruno Spindl. Dos dois ali, o Bruno Spindl claramente era um cara muito mais entendedor do jogo do que... Isso é estudar, gente. Estudar futebol. Ele faz curso, fazer o curso, entender, discutir com pessoas que sabe, no dia a dia mesmo. Conversar com o técnico, perguntar, sabe? É isso. Acho que o investimento que quem trabalha nessa área tem que fazer em si mesmo. Porque o cara tem que se qualificar. Mas, tradicionalmente, no Brasil, não é assim.
Os diretores técnicos lá da Europa, eles têm outro perfil. Vai pro jogo lá, os caras conhecem o jogo. O técnico tem com quem conversar. Vai chegar, eu quero um centroavante fulano de tal. Sim, vamos lá contratar. Quanto custa? Eu resolvo agora. Não é assim. Não deveria ser assim. Por isso que o Flávio falou. Amanhã o cara vai embora, que é o dirigente que vai falar, vem cá, você quer esse jogador. Mas o jogador tem tal característica. Não, mas no mesmo sistema... Aí ele pensa, se esse cara não estiver aqui amanhã? Claro. Não vou contratar. É mais natural, né? Não, é muito fácil, Mauro. Eu vou, o que você falou, ontem à noite, eu estava com uns amigos lá na União dos Operários que falou que o Dorival vai pedir reforços, né? O Corinthians, sem dinheiro, quer alguns reforços aí pro ataque. Aí o Dorival pediu ao cara para alugar um apartamento, vai morar no Tatuapé, que fica perto. Aí o cara contrata de 1 ano e falou, não, de 6 meses. Eu não sei se eu vou... Mas aí você me pede um atleta para eu comprar de 25 milhões e aluga um apartamento por 6 meses. Outra coisa. E deixa aí 3 anos, 4 anos de contrato. Outra coisa, é muito comum, técnico sai de um estado para outro, a mulher, os filhos ficam tudo lá no outro estado. Por quê? Porque eles não sabem quanto tempo vai ficar. O cara tem filho na escola. Aí o cara pega, tira todo mundo, matricula em outro colégio. O cara mora em Porto Alegre, ele vem morar em São Paulo. Tira todo mundo de lá, bota em outra escola. Aí o moleque tem que se adaptar no colégio, não conhece ninguém. Aí a mulher tá lá com a vida dela organizada, as coisas que ela faz. Tem o emprego dela também, vai mudar, vai largar o emprego, voltar. É muito comum. Por quê? Porque eles sabem que a mudança deles não é definitiva. São mudanças... A base que pode acabar a qualquer momento. Florianópolis. Exato. Ele estabeleceu lá, que ele treinou lá o Havaí e tal, né? Isso. Gostou da cidade, se estabeleceu lá. Ele sai, trabalha no Rio, trabalha em São Paulo. Ele trabalhou no Rio, vamos ver aqui o Dorival. Ele de Florianópolis foi para Curitiba. Estava no Atlético. Aí teve até aquele problema que ele teve Covid e mandaram ele embora, que foi um negócio bizarro, né? Foi campeão. Foi campeão, mas... Exato, mandaram ele embora, o cara estava com Covid, o cara não estava podendo trabalhar. Aí ele vai para o Ceará. Subiu, Nordeste. Do Ceará ele vai para o Flamengo, Rio de Janeiro. Aí do Flamengo ele sai e vai para São Paulo. Vai para São Paulo. De São Paulo ele vai para CBF, Rio de Janeiro de novo. E agora ele passa, sempre passando por Florianópolis, né? Dá uma passadinha lá. Agora tem São Paulo de novo. E amanhã onde ele estará? No caso do Dorival, acho que já não tem mais filhos pequenos e tal. Mas quando o cara tem filho na escola e tudo, pô... Então, assim, os técnicos mesmo sabem que não vão ficar muito tempo. Aliás, a chance deles não ficarem muito tempo é muito grande. Mas pede jogador de tantos milhões de... Peço de tantos milhões, mas meu apartamento aluga por 6 meses. Exatamente, essa história é ótima. É bem isso. Isso ontem, você falou agora é outro. Tem um cara lá que aluga apartamento no bairro, falou, pô... Falei pro Dorival gostou do apartamento, diga aí, contrato de um ano, ele falou, não, 6 meses. Não, mas pensa, é um investimento que tá do clube, gente. Vai ficar pro clube. Por isso que esse diretor, né, que o Mauro citou, esse cara tem que ter um conhecimento do todo. Bom, esse jogador, ele tem mercado? Sim. Se esse treinador sair, eu vou ter mercado? Sim. Porque senão não adianta. Você traz um jogador, traz o cara lá, vai juntando. Sim. Você fica com 60 jogadores pagando uma fortuna. Ué, o Santos com esse Fux... Eles querem que o cara vá embora. Ganha 1 milhão e pouco por mês. Por que ele vai embora, pô? Ele tá lá. E é uma grana. O Vasco também, né? O do Vasco também, que o Felipe saiu. Aquele que o Felipe saiu falando mal. O Alex Teixeira? Não, um que falou. Acho que ele é paraguaio, a gente falou, não vou embora. Tem que me pagar. Foi o. O Felipe falou que ia na coletiva, lembra? Foi. Mas caramba, o cara tem um contrato, pô. Por que ele vai? Por que ele vai abrir mão? Não tá errado o Fux. Ué, ele tava quieto no canto dele. Chamaram, pagaram uma bala por ele. Ele tava sendo utilizado. Trocou o técnico, não utiliza mais. É o direito do técnico. Mas ele continua com o contrato dele. O Pablo, zagueiro do Flamengo, tá a mesma situação. Foi um pedido do Paulo Souza lá atrás. Ele jogou até bem no Corinthians, né? Ele teve uma boa passagem do campeão brasileiro. Ele teve uma boa passagem no futebol europeu. Mas aí do Flamengo ele se machucou, não se firmou. O Felipe Luiz não queria tal. E tá lá. Ele não vai embora, tem um contrato. Ele não chegou aí para o Botafogo, não, Mauro? Foi emprestado e praticamente não jogou. Jogou com um jogo. Aí ele voltou, jogou aquelas partidas do começo do ano que o Flamengo botou um time de... Botou um catado, né? Porque os garotos que interessavam o Felipe Luiz foram para os Estados Unidos na pré-temporada. Os que sobraram ficaram aqui. Ele jogou, foi isso mesmo. Jogaram o Thiaguinho, que é um que o Flamengo empresta para Deus e o mundo, aí vai e volta, vai e volta. O atacante lá, o Carlinhos. E jogou o Carlinhos, que foi para Vitória. Então foi isso aí, foi um catado, na verdade. Que começou até muito mal o campeonato. Ele jogou isso aí, quando voltou o pessoal dos Estados Unidos, ele treina separado. Mas tá lá, ele vai embora. Tem um contrato, ganha um bom salário. Assim, o ruim é que ele não está jogando. Então, para ele fazer um contrato com outro clube, acho que vai ser mais difícil, porque ele não está se apresentando, né? Quem é que vai contratar? Quem vai fazer um próximo contrato com ele? Mas eu imagino que ele deve pensar, o que eu ganho aqui vale a pena eu correr o risco mesmo que eu faça o contrato pior amanhã. Claro. A não ser que aparecesse agora para ele um contrato que valesse a pena. Tipo, ganho menos, mas tenho 3 anos, né? Então, nos 3 anos eu ganho mais. Muitas vezes as pessoas fazem essa conta. Vai ganhar 1 milhão e... Não vai. Não vai em lugar nenhum, não vai ganhar. Não existe isso. Como
Como é que ele vai sair, pô? Não tem o menor O jogador não tem que sair. Sai se ele quiser. Claro. Outro exemplo, não está se falando da saída dele, mas, por exemplo, alguém acha que o Igor Coronado foi um bom investimento para o Corinthians? Não. Não tem cabimento. Aí se amanhã... Ele vai sair. Aí amanhã, vamos imaginar que, a gente falou muito sobre isso hoje aqui no programa, que num rasgo de lucidez, alguém que assume lá o clube vai assim, não dá, vamos chamar o jogador para rescindir, né? Aqueles que a gente não pode pagar e tal. Coronado, olha, tá pesado aqui, não tô podendo pagar. Amigo, olha aqui o contrato quando termina. Caixinha com o Santos. Exato. O treinador. Eu vou embora por quê? 15 milhões a multa. O Santos, tá bom, não quer mais, tá bom, 15 milhões. Não, mas vamos dividir. Não vou dividir nada. Eu quero ver. Você entrou na FIFA, vai dar problema. Sim, claro. Não, O Vasco vai tentar fazer isso com o Paê agora, né? vai ser por quê? O pai pode ser que ele serve para fugir daquela boleira dele. O Paê, ó, desse foi o melhor de tudo. Falou, não, chegou lá na delegacia da mulher, você bateu, mas não, bati, cobri a porrada porque ela quis. É consensual. Eu gosto de sexo sadoquismo, né? Sadoquismo, né? Ele falou, ela gosta também. Então, ó, tenho aqui 10 provas aqui. Aí o Vasco tá assim, e agora? Mas ele sempre foi louco, né? Sim. Quando eu já trouxe, eu já sabia. Mas esse é um outro aspecto que o diretor que vai contratar, isso é fundamental. O cara tem que investigar. Qual o perfil do jogador? Claro. Qual o perfil do jogador? Como é que é a vida dele? O que é que ele faz? Porque, claro, isso vai afetar. As pessoas falam muito isso. Eu sempre pensei da seguinte maneira. A vida do jogador não me interessa. Eu não sou analista de vida pessoal. Pô, a gente fala do que acontece no campo de futebol. Mas a partir do momento que a vida pessoal interfere na vida profissional, aí é assunto para a imprensa esportiva. Né? O jogador não treinou, virou à noite na bagunça, não sei o quê, não consegue jogar. É lógico, vem cá, não consegue jogar. O cara chegou mamado às 9 da manhã, virado no treino. Né? Tinha história no Flamengo no passado, o Flamengo zoado, né? De um grande jogador que chegava no treino de manhã e ia para a maca, dizia que estava fazendo a massagem, com uma dor, não sei o quê, e dormia na maca. O cara dormia. E um papo de jiboia que era muito comum. Exato. O cara dormia, era direto. Por quê? Porque ele não dormia à noite. Então, assim... Né? E às vezes a coisa é de conhecimento público, aí vira um assunto, né? Não é interferir na vida da pessoa, mas... O nome do zagueiro lá é Capasso, né? Do Vasco. Isso. Capasso. Boa. E para encerrar aqui, né? Estávamos falando do Payet e de toda essa situação, mas tem informação também do Payet, é que o Vasco, né? Se você fosse fazer um resumo de aventuras... Aí é demais. Aí é demais. O que ele usa? Conta aí. Aqui diz, o Vasco busca antecipar a rescisão de contrato com o Payet, né, que tem vínculo até o final de julho, né? Agora tem a parada aí, então o Vasco quer antecipar, né? A informação foi divulgada pelo CEO Carlos Amodeu, em entrevista lá no sorteio, né, da Copa do Brasil. Inclusive, né, no sorteio da Copa do Brasil teve uma imagem, né, que o pessoal do CSA estava comemorando, né, que enfrentou o Vasco, né? Saiu um vídeo aí na internet e tal. Não pegou bem, né? O pessoal do CSA dizendo assim, pô, com o Vasco dá, né? É verdade. Informação agora aqui, confirmando, né? Como a gente já vinha falando há alguns dias, Jorginho vai chegar ao Rio de Janeiro sexta-feira, vindo de Londres, 5h35 da manhã no aeroporto do Rio de Janeiro, e vai ser apresentado, aí eles vão definir depois o horário da apresentação e tal, né? Ele vai realizar exames médicos, depois vai se reunir com o Boto e com o Boto, né? Lá no CT do Flamengo, e depois vai ter apresentação e tal. Então ele certamente já vai viajar para os Estados Unidos com o Flamengo. É o primeiro reforço que a gente pode dizer já agora oficialmente confirmado. E mostra também, a gente falou muito sobre isso aqui no começo do ano, aquela cascata que diziam em janeiro, lembra? O Guilherme lembra disso. Que ele não vem em janeiro, o cara não vai rescindir o contrato agora, não tem cabimento. Né? E agora ele teve que abrir mão de uma grana para poder jogar o Mundial. Aí tem torcedor do Flamengo já meio emocionado. Nossa, como ele quer jogar. Ele quer jogar, mas não é só isso. Ele quer jogar o Mundial, porque ele quer jogar na seleção da Itália. E o Mundial é uma vitrine, se ele for bem, para que o Spalletti, o técnico da seleção da Itália, que de repente pensa em convocá-lo de novo. Ele quer voltar a ser chamado. Um contrato maior também que vai ter com o Flamengo. Ele abriu mão de uma grana boa. Porque ele tinha bônus a receber se concluísse o contrato. E acaba no dia 30 desse mês. Para jogar o Mundial, ele tinha que rescindir com o Arsenal. Aí o empresário dele foi lá e conversou. Os caras falaram, tudo bem, a gente rescinde o contrato, mas esse bônus não vão pagar, ele não está cumprindo, tem que cumprir até o dia 30. Mas pô, ele quer jogar, tudo bem, então ele pode jogar, mas a gente rescinde. Mas isso aqui a gente não paga, que é um bônus por classificação para a Champions, vice-campeonato da Premier League. Não sei se nada, mas o valor que não pagaram, porque aí, assim, eram cheio não foi. Eram alguns bônus, cheio não foi. E abriu mão de algo que dá aí uns 2 salários dele no Flamengo e mais um pouco, mais de 2 salários. Mas de repente o Flamengo empurrou mais uns 2 meses. O Flamengo disse que não ia pagar mais nada.
Oficialmente isso. Não, a gente paga a nossa o bônus dele com Arsenal, é problema dele com Arsenal. Ele vai tentar recuperar de outra maneira, né? Pode fazer questões aí de marketing, outras ações. E aí tem outra coisa, né? Não dá para ter tudo. Ele quer jogar o Mundial para poder chamar a atenção do técnico para a seleção da Itália. Isso vai valorizá-lo. E também a realização de jogar uma Copa do Mundo, que a Itália não se classificou para as duas últimas Copas do Mundo, né? Ele foi campeão europeu e não foi para a Copa do Mundo, porque a Itália não se classificou quando ele vinha sendo chamado. Então, tem que fazer escolhas, né? E ele acabou fazendo essa escolha. O Spalletti fala, tio, o Acerbi não quis e tal, eu vou lá e tal, eu vou na boa. Isso reforça aquilo que a gente falou. Isso é profissionalismo. O clube inglês não está nadando em dinheiro também. Ele tem dinheiro, mas nem assim. Pô, olha, isso aqui eu não vou te pagar, você não cumpriu, cara. O contrato é esse. É uma empresa, né? E o inverso também vale. Ele chega e fala, não, eu vou ficar até o dia 30 e vou receber, ok. Você tem que me pagar. A gente sempre fala, né, que quando o clube atrasa, o jogador vai lá, processa, tá certo. Agora, o clube não é obrigado a pagar uma coisa que o que está no contrato não está sendo cumprido. Ele está saindo antes. Ele não joga mais, porque está de férias, mas ele teria que ficar sob contrato até o dia 30. Aí é cumprimento do contrato. A não ser que eles fizessem um contrato até o dia 31 de maio, né? A temporada já encerrada, aí ele poderia receber. Então, esse já é um jogador que já está oficialmente contratado.